Foi o que Deus pôs no meu coração, reconhecimento e amor. É o que a gente vai falar hoje. Amém? Então, Filipenses 4, nós vamos ler o versículo do 11 ao 13. E diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, por muito tempo, quando no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, eu vivi muito assim, não, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu posso tudo daquele que me fortalece. Então eu não cuidava do corpo, era um viciado em Coca-Cola, de um monte de coisa. Por quê? Deus me fortalece, não preciso cuidar do meu corpo, eu não preciso fazer nada disso, é Ele que vai me fortalecer. Mas não é bem assim, porque para mim o significado de tudo posso naquele que fortalece, é que a nossa força, ela vem de Deus, não de nós mesmos, pois somos fracos, mas Deus é forte e habita em nós. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a viver melhor. E no versículo 11 e 12, ele fala, posso passar fartura ou necessidade com Deus, posso passar qualquer circunstância, não vou vencer tudo, nem ter uma vida só de fartura, mas posso passar o que for, porque Deus é comigo. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém? E quando a pastora pregou sobre os 3 níveis, começando pelo reconhecimento, no dia 10 de novembro, eu estava viajando e eu tive um AIT. E o médico falou para mim que isso era um AVC que não deu certo. E na hora eu falei para ele, doutor, isso é um AVC que Deus colocou a mão. Mas eu cheguei, isso foi dia 10 de novembro, no domingo. Voltei para casa de viagem, e no outro domingo, eu não fui para o hospital, no outro domingo eu fui num velório, e lá eu passei mal de novo. Depois de 48 horas, na terça-feira, eu comecei a passar mal na empresa, foi aonde eu passei em casa, peguei minha esposa, e nós fomos para o hospital. Chegando lá, eles perguntam, o que está acontecendo. Aí eu falei, está formigando a mão, aconteceu isso, formigou a boca, não sei. Aí ele falou, nem se mexe, fica aqui. Aí já vieram com cadeira de roda, veio um monte de médico, enfermeira, já fui direto para a emergência, já põe naquela máquina, começa um monte de pergunta, minha pressão já foi lá em cima, eu comecei a ficar com medo, mas na última vez que eu tive a oportunidade de sair desse altar, que eu preguei, eu falei de um versículo que nem estava no meu esboço, e eu não entendia, que está em Apocalipse 2:10, vamos ler ali para vocês entenderem. O pastor já sabe, né? O pastor foi todos os dias possíveis, e até quando não tinha dia e horário, estava lá. Mas Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 10. Esse versículo ali, na última vez que eu preguei, ele não estava no esboço, e eu preguei, eu lembro que eu me assustei, porque eu não entendia, e eu fui para casa e não falei para ninguém. E nesse dia que eu entrei no hospital, minha pressão subiu, eu fiquei nervoso, vendo tudo aqui, falei, o que está acontecendo? Me veio à tona esse versículo, que fala assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão,
para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Falei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas aí, conforme o processo, eu dentro do hospital foi passando, eu entendi uma coisa, reconhecimento, foi o que a pastora falou. Eu reconheci que eu tinha que reconhecer que Deus era na minha vida. Então eu entendi, eu não sabia se eu ia morrer ou não, mas uma coisa eu tinha certeza, que Deus estava me dando a coroa da vida, estava me dando a salvação. Se eu partir ou não, eu tinha a salvação. E ali eu comecei a reconhecer a Deus em todas as coisas. E depois o que a pastora falou, o segundo, agradecer. E comecei a agradecer a Deus. Aí passei por tudo aquilo, aí me levaram para a enfermaria, um monte de aparelho, um monte de coisa. E eu lembro que eles falaram, você vai subir para a UTI, já está liberado, mas não tem um quarto ainda, então você vai ficar aqui, na enfermaria. E minha esposa ficou muito brava, porque falou, não, a gente paga convênio, já está pago, ele tem que subir para o quarto, e ela brigando, e eu falei para ela, não, gata, fica tranquila, a palavra foi que Deus me deu, vamos reconhecer a Deus nas pequenas coisas, em tudo que Ele está fazendo. Primeiro, a gente tem um convênio bom, né? Vou resumir um pouco aqui, mas o médico falou que esse AVC, quando dá em 48 horas, ele é fatal. Era para mim ter morrido, eu ficar todo torto, não tenho nada. Então vamos reconhecer que Deus está cuidando, né? E agradecer, então, se eu tiver que ficar aqui na enfermaria, vamos ficar aqui, não tem problema nenhum. E ela brava, mas estava ali confiando em Deus. Aí eu não lembro, isso acho que foi meio-dia, eu fui subir para a UTI, eu acho que à noite, né? Não lembro mais, eu acho, umas 11 horas da noite, né? 11 horas, meia-noite, só que eu fui subir. Mas aí a gente subiu, e na UTI ele se fica ali, né? Várias pessoas, e divide com uma cortininha, né? Cada cama. Mas eles me colocaram num canto assim, isolado, num quarto de vidro, com ar-condicionado, tranquilo. Aí eu falei, olha o cuidado de Deus, nas pequenas coisas, Deus está cuidando. E aí eu lembro que uma enfermeira entrou lá e perguntou se era uma pessoa importante que estava lá, né? Por que eu estou isolado lá, né? Está tudo ali, todo mundo. Aí eu falei assim para ela assim, não, é porque aqui tem um ungido de Deus. E a pastora falou a terceira coisa, que era servir. Só que essa terceira coisa eu só fui entender quando a pastora pregou. Até então, lá, eu entendi, através de Apocalipse, que eu tinha que reconhecer a Deus e agradecer. Mas o servir eu só entendi quando a pastora falou, mas eu já estava servindo dentro do hospital e não sabia, porque eu já estava falando de Deus. E a minha esposa viu uma visita, a enfermeira entrou, ela estava até de máscara, eu comecei a falar, puxar a conversa e falar de Deus. Ela baixou a máscara, começou a chorar, eu estava servindo a Deus, falando de Jesus. E aí eu comecei a entender os propósitos de Deus, né, para nós. E assim, eram os pequenos detalhes, né, que Deus vai fazendo as coisas. Então eu entendi que o propósito de Deus, um deles era para mim reconhecer mais a Deus na minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que eu estou reconhecendo, eu estou querendo fazer tudo na força do meu braço, achando que eu posso tudo? Por que eu entrei desesperado naquele hospital? Chorando, nervoso, a pressão lá em cima, porque eu não estava confiando em Deus, não estava reconhecendo quem é Deus. E Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos coloca de pé, é aquele que cuida de nós. E eu estava precisando disso, reconhecer a Deus na minha vida, e quem cuida da minha vida é Ele. Tem que pôr tudo na mão dEle. Amém? Irmãos, abre a Bíblia em 1 João 3,18, um versículo que eu gosto muito. Minha esposa deu até risada já. 1 João 3,18, que fala sobre o amor fraternal. 3,18, ele diz assim, ó, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em
verdade. Irmãos, tem hora que a gente tem que parar de ficar só falando e começar a agir. E muitas vezes a gente passa por isso. E aconteceu muitas vezes isso aí comigo, ó, próximo ao hospital, que eu tive que reconhecer quem era Deus e parar só de ficar falando e agir. Começar a pregar a palavra de Deus. Eu vou ter até um testemunho. O pastor estava lá. Em frente tinha um rapaz que ele internou para fazer um procedimento na garganta e descobriu que estava com câncer. Aí na hora, só que a gente via ele lá, ele estava entubado, falava com ninguém, não se mexia, não acontecia nada. E teve um dia, ele estava bem na minha frente. E um dia estava a Sandra e a Jennifer lá. A Jennifer. E esse rapaz, ele começou a pular na cama. E eu olhei a pressão dele, estava 22/24 e os batimentos cardíacos dele, você lembra? Era... Não, mais, 200 e pouco, né? Acho que era 220 o batimento cardíaco. Eu falei, esse homem vai morrer, está morrendo. Aí veio um monte de médico, enfermeiro, conseguiram, né, controlar ele lá. Aí a Sandra e a Jennifer, nós oramos por eles mesmo de longe, colocamos a nossa mão, oramos por ele. E no dia seguinte foi o pastor me visitar. E eu falei para o pastor. E o pastor de longe também, colocou a mão e orou por ele. E eu perguntei para a enfermeira, né, o que tinha acontecido, ela falou, né, aí colocaram lá o tubo nele e falou que nunca mais ele ia falar, porque estava com câncer, né. Tá bom, aí nós oramos, depois o pastor orou. No dia seguinte, estava a família toda dele visitando ele já não estava mais entubado e estava conversando com a família. Então tudo tem um propósito de Deus. O pastor estava lá orando, a gente orou. Então, muitas vezes a gente tem que parar de ficar falando as coisas e começar a agir. E continuando aqui, ó, no mesmo versículo aqui de 1 João, só que nós vamos ler agora o 16. Ele fala assim, ó, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E o 18 fala, filhinhos, não amemos só de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E o 19, assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Amém? Então, irmãos, a gente realmente tem que amar a Deus, mas também amar o nosso próximo, e não ficar só falando, mas a gente tem que falar, como ele falou aqui, né? Se a gente tiver bens, ou tudo que a gente puder ajudar. Irmãos, família é isso. Se a gente tem um saco de arroz, irmãos, custa a gente dividir um pouquinho para cada um, e com o amor não é diferente. Eu sempre falo que amar o próximo não é fácil, porque você tem que amar ele, mas fazendo algo sem esperar nada em troca. Nenhum obrigado, não importa, mas você tem que fazer, você tem que amar, você tem que cuidar. Então não é fácil. Irmãos, o amor de Deus em 1 João 4, no versículo 7 e 8, vou pegar aqui, ó. Ele fala assim, ó, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como que a gente possa não amar uma pessoa? Se está falando que se a gente não amar, a gente não vai conhecer a Deus. Então a gente tem que amar, a gente tem que perdoar, e para amar a gente tem que perdoar. Tem que deixar as indiferenças de lado. A gente não precisa conviver com uma pessoa, mas a gente precisa amar, a gente precisa cuidar dessa pessoa, a gente precisa orar por ela, a gente precisa falar da palavra de Deus. A gente precisa começar a ter ação, não ficar só falando. Se Deus falar para perdoar, tem que ir lá e perdoar. Se amar, vai ter que amar. Se não tem como a gente conhecer a Deus.
E no versículo 4 mesmo, mas no 18, ele fala assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, eu entrei dentro daquele hospital com medo, primeiro da morte, mas por quê? Eu não estava reconhecendo quem era Deus na minha vida, eu não estava agradecendo, mas falava: você vai agradecer porque você teve um infarto, estava dentro do hospital? Sim, eu vou agradecer porque Deus confirmou para mim: eu vou te dar a coroa da vida, te dar a salvação. Por que você está com medo? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para fazer o quê? É o que fala em 3,18 aqui, não é mesmo só de palavra, mas de fato e de verdade, é para falar, para pregar a palavra de Deus, é para amar as pessoas. Eu sei que não é fácil a gente amar uma pessoa que faz mal para a gente, ou para um parente da gente, ou seja o que for. A gente não tem que concordar com as atitudes, mas a gente tem que amar essa pessoa, tem que ajudar essa pessoa. Não sabe por que tem muitas pessoas más nesse mundo, ou roubando, ou fazendo mal? Porque falta a gente evangelizar essas pessoas. Se a gente começar a falar de Cristo para todo mundo, esse mundo seria melhor. O que falta no mundo hoje? É o amor. E o que falta a gente fazer? Agir. 2 Timóteo fala que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra do Senhor e não tem do que se envergonhar. E todos nós somos obreiros. A gente tem que falar. Irmãos, vai ter muita gente que fala assim: mas eu não tenho muito conhecimento. Irmãos, o pouco que a gente tem é muito para as pessoas que estão aí fora. E eu estou vendo que está dando a hora aqui, só vou ler mais um versículo para vocês aqui, que é o 19 e o 20. Nós amemos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Irmãos, então se a gente fala que a gente ama a Deus, a gente tem que amar o nosso irmão. Então vamos deixar as diferenças de lado, vamos deixar tudo que atrapalha aí e vamos amar. A essência de Deus é o amor, e a gente precisa se encher do amor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o